A ficção científica já explorou inúmeras vezes a ideia de colocar seres humanos em situações extremas. Uma família isolada, uma casa que se transforma em prisão, um mundo exterior completamente desconhecido e principalmente a necessidade de conviver com as mesmas pessoas durante um período indefinido de tempo. Histórias de confinamento continuam funcionando porque existe algo de perturbador em perder aquilo que nós consideramos mais importante, a nossa liberdade. E A Última Casa, o novo filme da Netflix estrelado por Wagner Moura, pega justamente essa ideia e mistura com ficção científica, sobrevivência, monstros e uma possível invasão de criaturas vindas do oceano. E o resultado, um filme que eu até que gostei bastante, mas que tem vários detalhes e ideias que, se fossem levemente mudadas, poderiam ter transformado A Última Casa em um clássico moderno. E é justamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. E Iluminados Girls, estava falando. E bom, hoje a gente vai falar sobre A Última Casa, o novo filme do Netflix, estrelado por Wagner Moura. Então, já deixo o aviso aqui que vai ter alguns spoilers sobre o filme, na verdade, vários spoilers sobre o filme. Então, caso você ainda não tenha assistido o filme, é melhor você assistir antes de assistir esse vídeo aqui, ok? Então, esteja avisado. E agora, bora entender o que funciona, o que não funciona nesse filme e o porquê que eu acho que o final poderia ter sido muito melhor do que ele foi. Bom, o filme começa mostrando Jason, personagem de Wagner Moura, pescando e quando percebe a chegada de uma enorme tempestade. Ao fundo ouvimos Ruth, filha de Jason, narrando como tudo começou. E então conhecemos toda a família. Jason, a sua esposa Riley, os filhos Ruth e Graham e o cachorro Cassidy. No início parece que estamos diante de um dia comum, até que a família percebe que algo está errado. As portas estão trancadas, as janelas estão trancadas, os basculantes também, e eles estão sem internet, sem sinal de telefone e principalmente não conseguem sair de casa. O Jason até tenta quebrar a janela, mas descobre algo ainda mais estranho. Sempre que o vidro racha, as rachaduras parecem ser reparadas sozinhas, como se a chuva do lado de fora estivesse impedindo que a casa fosse destruída. Assim como a família, os vizinhos também estão presos, e como não tem como acessar o telefone, eles começam a se comunicar através de cartazes, quadros e coisas coladas na janela. O problema é que ninguém sabe exatamente qual é a dimensão daquele fenômeno e nem o que exatamente está causando ele. Então, durante a primeira noite, o Jason ainda tenta encontrar qualquer maneira de escapar. Ele tenta abrir passagens pela porta, pelas paredes e pelo chão, até descobrir que existe uma espécie de campo de força envolvendo toda a casa. No segundo dia, a família percebe que precisa começar a racionar comida, e é aqui que o filme começa a ficar realmente interessante. Porque o verdadeiro inimigo, pelo menos inicialmente, não é o que está do lado de fora, mas sim o próprio tempo. Uma semana se passa, e através de um telefone sem fio improvisado entre as janelas das casas, o Jason descobre que a área afetada se estende por pelo menos 5 quarteirões. Então 2 semanas se passam, e Ruth começa a enxergar alguém ou alguma coisa na chuva, do lado de fora. Um mês depois ela vê novamente a chamada Moça da Chuva. O Graham também parece ter visto, mas os pais não acreditam neles. Até que uma noite, uma mulher completamente ensanguentada aparece desesperada tentando entrar na casa. Ela está fugindo de alguma coisa que está caçando as pessoas que ficaram do lado de fora. E é quando finalmente percebemos, e a família também, que aquela chuva não é simplesmente um fenômeno natural, existe alguma coisa vivendo nela. Com o passar do tempo, o confinamento começa a cobrar seu preço. Por causa de uma rachadura na casa, a tampa da chaminé se solta e a família percebe que talvez seja uma possibilidade de escapar dali. Eles então tentam fazer Ruth passar pela abertura, mas ela só consegue colocar a mão para fora. Isso mostra mais uma vez como a casa, que deveria ser um lugar seguro, está se transformando em uma prisão. Mas talvez o momento mais doloroso aconteça com Cassidy. O cachorro da família fica doente porque eles não têm mais acesso aos medicamentos cardíacos que ele precisa, e o Jason precisa tomar uma decisão terrível. Ele precisa sacrificar o próprio cachorro. E cara, essa é pra mim a melhor e a pior cena desse filme, porque o Wagner Moura consegue transmitir toda aquela emoção de uma pessoa que sabe que tá fazendo aquilo porque é a única opção que ele tem, é o único jeito de tirar o cachorro daquele sofrimento, mas ao mesmo tempo não quer fazer aquilo de jeito nenhum porque é um membro da família, ainda mais porque o cachorro é um cachorro idoso, então ele já devia estar na família há muito tempo. Então toda essa carga dramática da cena você sente enquanto você está assistindo, principalmente porque muitas das pessoas, eu acho que a maioria das pessoas tem um cachorro e muitas delas têm há muito tempo já, então você sente aquilo como se fosse algo com você. Imagina se você tivesse que fazer uma escolha daquela. Então toda essa carga dramática dessa cena você sente enquanto está assistindo, e isso faz dela ser uma cena muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Mas o tempo continua passando, a comida acaba, os peixes da família também, e Jason precisa encontrar uma forma de conseguir alimento.
Ele então monta uma armadilha pela chaminé para tentar capturar os animais que estão do lado de fora. Enquanto isso, o mundo simplesmente continua mudando. E então, 5 anos se passam. Agora o mundo pertence aos animais e a civilização humana praticamente desapareceu. E Jason, mesmo estando grudado ali com a sua família e tendo apenas eles para conviver, começa a se distanciar dela cada vez mais, começa a ficar cada vez mais recluso e afastado deles. Ele passou tanto tempo preocupado em protegê-los que acabou esquecendo de simplesmente viver com eles. E esse é um dos pontos mais interessantes do filme. Cada personagem encontra uma forma diferente de lidar com tudo aquilo, e Jason assume para si a responsabilidade de manter a família viva, o que acaba destruindo ele emocionalmente. E é aqui que o filme começa a trabalhar melhor seus temas, a casa muda completamente de significado. No começo ela é simplesmente o lar, depois vira uma prisão, depois um abrigo, uma escola, um jardim, um lugar de convivência. A família precisa plantar, criar uma rotina, encontrar formas de entretenimento e até mesmo improvisar o Natal. Porque sobreviver não é apenas continuar respirando, é também encontrar uma maneira de viver. E essa talvez seja uma das melhores ideias do filme, a ideia de que a casa vai se virando um pequeno mundo. Mas o problema é que nenhum mundo consegue permanecer completamente fechado para sempre, até porque a própria casa começa a apresentar problemas, rachaduras, infiltrações, falhas estruturais, e isso funciona quase como uma metáfora. A humanidade acredita ter criado estruturas capazes de protegê-las da natureza, mas basta a natureza mudar um pouquinho as regras e a gente percebe o quanto nós somos vulneráveis. Depois de tanto tempo construindo o mistério, finalmente o filme nos apresenta as criaturas, e é aqui que ele começa a ficar um pouco confuso. Porque nas primeiras aparições parece que eles não precisam necessariamente de uma grande quantidade de água ou de contato direto com a água dentro das casas, mas depois o funcionamento delas parece depender muito mais disso. O filme também nunca explica exatamente o que as criaturas são, se são alienígenas ou se são monstros marinhos. Ele apenas abre essas possibilidades e deixa para você escolher qual você acha melhor. O que é algo interessante, porque existe uma certa fascinação ali em nunca saber exatamente o que elas são, mas ao mesmo tempo eu acho que eles poderiam ter dado algumas explicações melhores. Afinal de contas, são criaturas que mexeram com o planeta inteiro, não só no quesito de eliminar os seres humanos, mas também no clima do mundo. Eles mexeram num fenômeno natural, que é a chuva. Então tudo isso poderia ter tido um pouco mais de explicação, o que o filme não explica. Mas tem um outro ponto que eu achei bem interessante, bem legal do filme, é que apesar de parecer só mais um filme de ficção sobre monstros, o filme na verdade quer discutir algo muito além disso. Existe uma discussão sobre isolamento, união, pertencimento e convivência, e até sobre a forma como nos relacionamos com aquilo que existe fora da nossa própria espécie. O confinamento também pode ser interpretado como uma alegoria para a maneira como as pessoas vivem isoladas mesmo quando estão fisicamente próximas. No começo do filme, a família nem sequer conhece os vizinhos, eles moram literalmente lado a lado e não tem nenhum tipo de relação. E quando o confinamento começa, eles são obrigados a se comunicar. A necessidade cria conexões que antes nem existiam, o que é algo bem parecido com o que muita gente passou, na verdade o mundo inteiro passou, com o isolamento que foi causado pela Covid-19. O medo do desconhecido, o isolamento, a falta de informação, a necessidade de criar uma nova rotina e a dificuldade de conviver durante tanto tempo com as mesmas pessoas. E existe uma frase logo no início do filme que praticamente entrega toda a discussão da história. É estranho chamar este planeta de Terra quando é claramente um oceano. A frase é atribuída a Arthur C. Clarke, escritor e inventor britânico conhecido por 2001, Uma Odisseia no Espaço. E logo depois dessa frase o filme nos leva para o fundo do oceano. E não é por acaso, a montagem já está nos dando uma pista sobre aquilo que realmente importa. Nós sabemos mais sobre o espaço do que sobre algumas regiões do nosso próprio planeta. O oceano continua sendo uma das partes menos conhecidas da Terra. Então a pergunta que o filme cria é: será que nós somos realmente donos desse planeta? Será que a gente é realmente quem está no topo dessa hierarquia? Ou a gente é só mais uma espécie vivendo entre um ecossistema muito maior? Bom, depois de 5 anos, a família precisa enfrentar uma situação que muda completamente os seus planos. Durante uma nova chuva, uma das criaturas consegue entrar na casa. A família se esconde enquanto o animal destrói a plantação. E não é apenas uma questão de comer as plantas. A criatura envenena o solo com água salgada. Depois que ele vai embora, um furão consegue entrar pela armadilha de Jason e Ruth tenta cuidar dele, mas acaba sendo mordida. Ela desenvolve uma infecção e agora a família precisa desesperadamente de medicamentos. O Jason consegue encontrar uma maneira de abrir um buraco no sistema de esgoto, aproveitando as rachaduras da casa e o fato de que ela está afundando, e assim usar os esgotos como uma passagem até a casa dos vizinhos, aonde podem encontrar remédios. Mas somente Riley consegue passar pelo espaço.
Ela então vai até a casa do vizinho que era dentista e por sorte ele possui exatamente o medicamento que a Ruth precisa. Só que uma das criaturas percebe a presença dela e quase mata a Riley. E esse momento faz com que a família decida que não dá mais para viver naquelas condições. E eles então montam uma armadilha para quando a criatura voltar. Só que a criatura é mais inteligente do que eles esperavam. Ela então inunda a casa inteira, o que faz com que a armadilha fique um pouco mais difícil de se concretizar. Mas mesmo assim, depois de muita luta, a família consegue capturar uma das criaturas, e o Jason então a ameaça com uma faca para que ela abra a porta e os deixe sair. Só que é nesse momento que o filme começa a mudar completamente de direção. Porque o Jason começa a ter flashbacks sobre tudo que eles passaram durante esses 5 anos e começa a perceber que talvez a criatura não fosse tão mal assim quanto parecia, mas que talvez ela só estivesse tentando sobreviver igual a eles. E essa é uma das partes mais controversas de todo o filme. Porque depois de tudo que eles passaram durante esses 5 anos, depois das criaturas tentarem matar eles várias vezes, depois delas matarem praticamente toda a humanidade, simplesmente o Jason descobre que na verdade elas só estavam tentando sobreviver. Por ele soltar a criatura solta a família. Então eles simplesmente voltam para o mar e desaparecem. E a mensagem final do filme é clara: compaixão gera compaixão. Se você estiver disposto a se colocar no lugar do outro, você vai entender as necessidades dele, essa coisa toda. Porém, o filme inteiro constrói essas criaturas como apenas monstros. A criatura literalmente tentou matar a família umas 2 ou 3 vezes. E as criaturas, de modo geral, mataram bilhões de pessoas ao redor do planeta, modificaram completamente a estrutura do planeta para que elas pudessem ser superiores. E agora, simplesmente, tudo isso que elas fizeram era apenas por sobrevivência, sendo que, na verdade, elas viviam no oceano. Não tinha por que exatamente elas virem para a Terra para poder fazer tudo isso. Então, todos esses detalhes assim deixam esse final um pouco forçado demais. Sem contar que no final do filme, eles dão a entender que essa criatura já vinha se comunicando com a família há muito tempo. É a criatura que a Ruth viu quando era criança, através da janela, que se comunicou com o Jason em determinado momento quando ele coloca a mão do vidro, essa coisa toda. Porém, essa é a mesma criatura que invadiu a casa deles e tentou matar eles só porque a mulher do Jason conseguiu fugir dela quando eles estavam pegando remédio. Então, tudo isso faz com que esse final não faça muito sentido e seja extremamente forçado. E outro ponto negativo desse final é que depois desse ato de compaixão de ambas as partes, a criatura simplesmente voltam para o oceano, que agora é muito mais da metade do planeta é tomada pelo oceano, e elas simplesmente voltam para o oceano e desaparecem para sempre. Pela narração que a Ruth faz no final, elas simplesmente desapareceram. Só que aí levanta uma questão que é o seguinte: tem 8 bilhões de pessoas no planeta. As criaturas nunca encontraram um ser humano com compaixão por elas, elas nunca encontraram um ser humano que tentou fazer contato com elas, que tentou pedir para elas ir embora, ou então para poupar a vida deles. Foi somente o Jason que teve esse ato de compaixão? Ou foi porque elas finalmente se sentiram ameaçadas e então veio o ato de compaixão e por isso elas foram embora? Porque elas viram que na verdade existiam seres humanos que poderiam meio que bater de frente com elas. Então esses são pontos assim que ficariam melhores, teriam que ter sido melhor explicado nesse final para poder justificar as criaturas terem voltado para o oceano e simplesmente terem desaparecido. Eu acho que um final muito mais digno para essa história, por ser uma ficção científica, seria na verdade a família finalmente conseguindo escapar dessa casa e tal, terem matado a criatura, então conseguiram escapar da casa e agora eles tivessem que aprender a sobreviver do lado de fora com essas criaturas tendo tomado conta do planeta. E aí assim encontrando outros sobreviventes e tal, até descobrirem da onde veio essas criaturas, como fazer com que elas voltem para da onde elas vieram e essa coisa toda. Porque aí faria mais sentido para uma ficção científica e o final não seria um final tão forçado quanto esse de compaixão gera compaixão, sabe? Apesar de não ser um final assim muito melodramático e tal, com aquele refinamento todo que esse tipo de produção gosta, ainda assim teria sido um final muito melhor, teria sido um final muito mais coerente com o que a história apresentou durante todo o restante do filme. Mas de um modo geral, A Última Casa é um filme bem interessante, é bem legal. É um filme que, tipo assim, não vai ser um filme que você vai assistir e vai ficar, nossa, que obra-prima, mas também é aquele filme que você vai assistir e não vai sentir que perdeu o seu tempo. As interpretações são muito boas, os personagens conseguem te segurar a trama inteira, a atuação deles são muito boas, em destaque pro Wagner Moura, porque é brasileiro, e porque entrega uma atuação
incrível, principalmente a cena dele com o Cassidy é sim uma cena muito emocional, é uma cena muito emocionante e que você com certeza vai chorar. Eu pelo menos chorei, e ó que eu não sou muito de chorar em filmes, mas essa cena realmente me emocionou porque eu tenho, né, uma cachorra de 7 anos, então foi um momento muito emocionante do filme pra mim e provavelmente vai ser pra muitas pessoas. Então é aquele tipo de filme que, tipo assim, você vai assistir, não vai sair de lá com uma obra-prima, tendo assistido uma obra-prima, mas vai ser um filme que você vai assistir, vai achar legal, não vai ser um desperdício de tempo, muito pelo contrário, vai ser um filme até daorinha ali pra quando você não tem nada pra assistir, ok? Então, pra mim, A Última Casa tem ali uma nota 8, que é uma nota muito boa, levando em consideração que é um filme que não vai perdurar na sua memória durante muito tempo e não vai se transformar em algum tipo de clássico ou algo do tipo. Na verdade, vai ser um filme que você vai assistir uma vez e daqui vários anos talvez você queira relembrar alguma coisa sobre essa história. Mas agora eu quero saber da sua opinião. Você já assistiu A Última Casa? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Eu vi que esse filme está dividindo bastante a opinião. Tem uma galera falando mal dele e tem outras pessoas que estão defendendo bastante coisa do filme. Eu já dei toda a minha opinião aqui nesse vídeo e agora eu quero que vocês deem a sua opinião aqui nos comentários. E comenta também outros filmes, séries e desenhos que você quer ver aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal, que estamos quase chegando aos 5 mil inscritos, mas vamos rumo primeiro aos 4.500. Então se inscreve no canal, que é muito importante. Clica no botão de inscreva-se, que não custa absolutamente nada para vocês me ajudam demais. Venha se tornar um iluminado, só clicar no botão de inscreva-se e ativar o sininho da notificação. Não esquece de compartilhar esse vídeo em alguma rede social, deixar o seu like, comentar. E é isso, até a próxima. Falou, foi!